Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Grazi, sou professora de Química e Física de vocês e hoje nós vamos falar sobre Química Ambiental. Essa aula será dividida em duas partes, ok? Então hoje nós vamos ver a primeira parte e na próxima semana nós veremos a parte 2 deste vídeo, ok? Bora lá? Pega lápis, papel, caderno, lápis de cor também, hein? Vamos deixar nosso caderno lindo. E no final desse vídeo tem uma tarefinha que vai ter para vocês e eu vou ficar esperando cada um me entregar ela, ok? Primeiramente, você sabe o que é química ambiental? Bom, se é ambiental, tem alguma coisa a ver com o nosso meio ambiente, né? Isso já está correto. Então, o que é química ambiental? A química ambiental ela estuda os processos químicos que acontecem na natureza, tá? Podem ser naturais, né, que acontecem naturalmente, ou causados por nós, os homens, né? Então, nós estamos destruindo o nosso planeta, pouco a pouco, mas infelizmente estamos fazendo isso, né? E outros homens pensam em como ajudar o planeta a não se destruir, ser destruído tanto, né? Então, alguns homens só pensam em destruir o mundo para o seu próprio bem, né? Que é o que? Trazer dinheiro para o bolso. E outros pensam, como eu posso ajudar o mundo, como eu posso ajudar o planeta e fazer com que ele dure mais, né? E que não falte água, e não falte alimento, e que o ar seja puro e tudo mais. Então, é isso que é química ambiental. Cientistas que trabalham, né, pesquisando coisas em prol do nosso planeta, tá? Vamos lá, então? A química ambiental ela foi criada no ano de 1994, então ela é muito recente, tá? Foi criada apenas 2 anos antes de eu nascer, então ela é muito nova, tá? Só que há vários séculos o homem vem acabando com o nosso planeta. Então tudo começou lá na Revolução Industrial. Você já viu sobre a Revolução Industrial com o professor de História? Então, lá na Revolução Industrial, o homem foi substituído pela máquina. E como a máquina precisa de combustível para funcionar, o que eles colocavam lá? Madeira, né? Carvão, né? E esse carvão produzia muitos gases tóxicos. E a partir daí que foi acabando com o nosso planeta, tá? Então, a partir lá da Revolução Industrial que começou esse boom, né? De queima de combustíveis fósseis, a queima do carvão, né? E produzindo muitos e muitos gases tóxicos, tanto para o nosso planeta como para nós, né? Então, o homem ele tem procurado estudar e entender os fenômenos químicos, né, naturais ou provocados por nós, né? E já que as modificações que essas ações provocam no ambiente sempre foram notadas e sempre nos afetam muito. Então, nós destruímos o planeta, mas nós somos extremamente afetados com isso, né? Nós e as gerações futuras. Alguns exemplos de resultados da ação maléfica do homem no ambiente são a destruição da camada de ozônio, o aumento da incidência da chuva ácida, poluição das águas, dos rios e oceanos, a poluição do ar, o smog, o derramamento de petróleo no mar, o aumento do efeito estufa, o aquecimento global. Então, o que isso? Tudo isso, todos esses tópicos é que nós vamos ver separadamente. Tá? Então, todas essas ações do homem, né, fizeram com que acontecesse coisas terríveis, infelizmente, e está acabando com o nosso planeta. E nós precisamos saber, né, cada um deles, porque com certeza cai alguma pergunta sobre química ambiental na sua prova lá no Enseja, tá? Nós vamos hoje, então, dividir esta aula em destruição da camada de ozônio, aumento do efeito estufa, aquecimento global e aumento da incidência da chuva ácida. Tá? E o restante, poluição das águas dos rios e oceanos, poluição do ar, o smog. Também vou colocar sobre o derramamento de petróleo na próxima aula, né, que é muito prejudicial aos nossos mares, né, nossos oceanos. A poluição do solo também, né, poluição do ar, né. Então, essa primeira aula e na segunda, esses outros temas, tá? Então, pega lápis, caneta e caderno e vamos anotar. Bora lá?
todas essas coisas que eu falei para você, todos esses problemas, né, que o homem trouxe, né, aqui para o nosso planeta, citadas, elas estão ligadas em ações desenvolvidas de forma direta pelo ser humano. Então, existe o efeito estufa natural? Existe o aquecimento global natural? Existe, né? A gente vai entender aos poucos que existe a forma natural de cada coisa. Só que o homem deu um salto, assim, que o que era natural, assim, explodiu e acabou com o que não era, né? Então, por exemplo, algumas coisas que nós usamos, né? O uso do CFC, que é o clorofluorcarbonetos, que é os aerosóis. Aonde que eu tenho aerosol? No desodorante. O desodorante aerosol, gente, ele é terrível, assim, para nossa camada de ozônio. Ele é capaz de destruir, assim, grandemente a nossa camada. Então, assim, toda vez que você usar desodorante aerosol, pense assim, estou destruindo a minha camada de ozônio. Estou destruindo a camada de ozônio. Então, assim, claro, aquele roll-on, ele prejudica, né? Ele fecha os poros ali da axila e tudo mais. O aerosol prejudica a camada de ozônio. O que nós vamos usar, né? É isso que muitas vezes o homem pensa. Eu não vou me prejudicar, então eu vou prejudicar a terra, né? Então a gente tem que encontrar várias formas. Por exemplo, tem algumas outras formas de creme que não agridem a axila e tudo mais, né? A gente tem que procurar outras formas, né? A intensa utilização de plásticos e vidros, né? Então a gente vai lá no mercado, compra uma garrafinha de água e joga, não reutiliza essa garrafinha, né? Ou alguma outra coisa de plástico, né? A gente deve sim reutilizar os materiais, né? Coloca lá, tomou água na garrafinha, enche de água novamente, coloca na geladeira e assim você pode usar ela por muito tempo, né? Procurar comprar plásticos biodegradáveis, eles são até mais baratos do que os outros plásticos, né? Aquelas garrafas de refrigerante que são reutilizáveis também, procurar comprar essas que já têm menos plástico, né? São plásticos biodegradáveis, né? A vasta utilização e extração do petróleo, né? Então, o que acontece é que o nosso país é rico em petróleo, né? Mas está sendo feita uma extração não tão correta e prejudicando, né, toda essa riqueza que nós temos, né? A queima incontrolável de combustíveis. Então, eu tenho certeza que você tem um vizinho que junta um monte de lixo e bota fogo nele. Eu tenho certeza disso. Eu tenho um. Então, assim, prejudica a vila inteira. Então, a gente às vezes tem que chamar bombeiro para apagar o fogo, né? Então sai um cheiro daquilo que ele está queimando horrível, né? Uma fumaça preta, uma fumaça tóxica, né? Então, assim, essa queima incontrolável no mundo inteiro existe, não é só no teu vizinho que faz isso, não é só o meu, é o mundo inteiro. Tem gente que gosta de prejudicar a nossa saúde, né? Porque o nosso sistema respiratório é afetado, mas também o nosso planeta, que é a casa dele, que é a minha casa, que é a casa de todos nós, né? O descarte inadequado de produtos como pilhas e baterias usadas. Dentro dessas coisas, né, da pilha, da bateria, existem vários elementos químicos que são extremamente prejudiciais para a nossa saúde, para o solo, para a água, aonde ele for descartado, tá? Tem a radiação, tem tudo mais. Então, assim, você sabe onde descartar pilha, bateria? Você sabia que aqui em Ponta Grossa tem locais onde você pode levar pilhas, baterias de celulares, carregadores, que você não usa mais, que já estragou? Você sabia disso? É muito importante você procurar esses locais para descartar esses materiais. É muito importante, tá? Na próxima aula, né, que será a parte 2, na parte 2 eu vou colocar para vocês os pontos de coletas que tem aqui em Ponta Grossa. O descarte de resíduos industriais em rios. Então, tem empresas, infelizmente, que não pensam no futuro, nem no meu, nem no seu, dos nossos filhos, dos nossos netos, e simplesmente abrem um cano lá perto de um rio, de um riacho que tem perto da empresa, e derruba ali todos os dejetos que a empresa faz, né? Desde detergente, o esgoto, né? Dejetos assim, né? Que a gente nem imagina o que são, né? Produção excessiva de fumaça por indústrias. Então, assim, lembra lá da Revolução Industrial, já de novo, né? Então, a produção excessiva de fumaça pelas indústrias. As indústrias que não possuem filtro nas suas chaminés já são multadas por causa disso.
Então, a indústria precisa ter filtro ali nas suas chaminés para tentar produzir um pouco menos de fumaça, né? E assim prejudicar um pouco menos o nosso planeta. Então, olha quantas coisas, né, aí que eu coloquei para vocês, que às vezes são coisas que a gente pensa que é inofensivo, né, mas que acabam destruindo o nosso planeta. Vários processos obtidos por estudos da química ambiental estão sendo implantados e muitos deles já começaram a melhorar a saúde do meio ambiente em certas regiões do planeta, como descarte correto das pilhas e baterias. Aqui em Ponta Grossa tem, maravilhoso, isso é maravilhoso. Tratamento de esgoto doméstico. Nossa, graças a Deus aqui em Ponta Grossa nós temos isso, né? Tratamento das águas dos rios. Então a empresa aqui que faz aqui o tratamento da água, né, faz com todo cuidado, né, trabalha super em cima da qualidade da água, né, o tratamento dos efluentes produzidos por indústrias antes de serem jogados nos rios. Então, assim, continua sendo jogado algumas coisas nos rios, mas a indústria tenta jogar o mínimo possível desses elementos, mesmo às vezes tendo algumas que não estão nem aí para os nossos rios, infelizmente. Técnica de reciclagem de materiais como vidro, plástico, papel. Então, hoje nós temos papel reciclável, o plástico é biodegradável e pode ser reutilizado várias vezes. O vidro também pode ser reutilizado, né? Pode ser feito uma placa de vidro novamente. A produção de plásticos e detergentes biodegradáveis. Então, o detergente, assim, ele acaba com a água. Ele acaba com a água. Então, assim, a partir do momento que você joga o detergente pela pia, né, que vai pelo ralo, assim, ele já contaminou muito a água. Então, a nossa empresa aqui tem que limpar, tirar todo esse detergente para que a gente possa reutilizar essa água novamente, né? O uso de catalisadores nos veículos para diminuição de emissão de gases poluentes, né? Então, esses catalisadores são como filtros, né, que vão filtrar os gases emitidos. Você, olhando todas essas coisas que eu falei, as coisas que nós estamos sendo prejudiciais ao nosso planeta, e as coisas que existem, que o pessoal da química ambiental fez, né, para que melhorasse a situação, você faz alguma coisa dessas ruins ou dessas boas? Depois fala para mim se você usa catalisador no seu carro, se você descarta as pilhas em lugares corretos, né? Também tem lugares para medicamentos, tá? Medicamento também, dependendo do produto, pode emitir gases tóxicos, pode emitir várias outras coisas. Você sabia que se você misturar alguns elementos que você possui em casa, elementos que eu digo materiais de limpeza, misturá-los juntos, você pode causar muito mal a você e também ao planeta? Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, quando nós falarmos de contaminação da água e do ar. Tá? Então, tem produtos que você mistura, por exemplo, quiboa e vinagre. Tá? Quiboa e vinagre. Eu gosto porque deixa o chão limpinho. Pois é, mas ele libera um gás super tóxico, tá? Ou outras coisas, né? Então, fique ligadinho que na próxima aula vamos ter mais dicas com a Prof. Grazi. Tá? Bora lá, então. A destruição da camada de ozônio, né? Como que acontece essa destruição? Então, a destruição da camada de ozônio, ela ocorre devido principalmente à emissão daqueles clorofluorcarbonetos que nós vimos, carbonos, perdão, que nós vimos anteriormente, né? Dos aerosóis e tudo mais, através de um processo catalítico onde o cloro causa a destruição de milhares de moléculas de ozônio. Isso é muito sério, gente, muito sério. Imagina, eu uso desodorante aerosol, você também, a tua família inteira também, Ponta Grossa inteira também, o Brasil inteiro também, o mundo inteiro. Imagine, todo mundo junto e acabar com a camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? Né? Tô falando assim, camada de ozônio está destruindo, todo mundo está destruindo, mas o que ela é? Né? Então, a camada de ozônio, ou ozonosfera, é uma camada formada pelo gás ozônio, o O3. Então, você lembrou de ozônio, O3, tá? Oxigênio é só o O sozinho, Ozônio, O3, tá?
e ele envolve o planeta inteiro, tá? Essa camada ela fica na estratosfera e protege seres vivos dos raios ultravioletas emitidos. Então, é como se o ozônio ficasse cobrindo a nossa Terra, ele envolvesse a nossa Terra, e ele não deixa que os raios ultravioletas vindo lá do Sol, eles entrem diretamente na Terra e prejudiquem a nossa pele, prejudiquem toda a Terra, né, querendo ou não, né? O solo, a água e tudo mais, né? Então, ele é como se filtrasse esse raio ultravioleta que está passando na nossa camada, tá? E sem ele, não tem essa filtração. E com isso, o raio entra direto e prejudica muito a nossa pele. Por isso que é muito importante a gente passar protetor solar sempre. Não interessa se é verão, se é inverno, é muito importante usar protetor solar. Ali está falando sobre estratosfera. Você sabe quais são as camadas que compõem os gases em volta da Terra? Vamos lá então. Nós temos aqui alguns deles, tá? O primeiro, que é aqui em torno da Terra, é a troposfera. A segunda aqui é a estratosfera. Então ela começa daqui de baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro aqui a troposfera, a segunda aqui a estratosfera, a terceira a mesosfera, a quarta a termosfera e a quinta a exosfera. Olha só, aonde que fica o ozônio mesmo? Na estratosfera, na segunda camada da Terra. Muito bem. Vamos lá então, agora que a gente já conhece, já sabe onde que ele está e tudo mais, né? O que é ozônio? Tá? O ozônio ele é um gás formado por 3 átomos de oxigênio, ou seja, o O3. Né? Esse gás ele é produzido naturalmente na estratosfera, tá? Após a ação dos raios solares ultravioletas que passam por essa camada, né, sobre as moléculas do oxigênio. Então, nós temos ali as moléculas de ozônio assim. Esse gás ele tem uma cor azulada, olha só. Então, em volta ali naquela camada tem uma camadinha um pouco azulada por causa do ozônio. Ele tem um cheiro forte, tá? É um cheiro mais ou menos como se fosse um cheiro de peixe, assim. E ele é muito reativo, tá? E é por isso é considerado um elemento super tóxico, tá? O ozônio ele faz mal para qualquer ser vivo se não for colocado em partes expositivas. Por exemplo, assim, hoje em dia tem um tratamento que é chamado ozonioterapia. A ozonioterapia, ela ajuda na cicatrização e circulação de sangue ou aonde você precisa. Por exemplo, para pessoas que têm estrias, né? Muita gente está fazendo isso. Ele, aonde tinha estria ali, coloca o gás, né? Uma medida muito pequena, ele vai regenerar aquele espaço ali, vai fazer circulação sanguínea, vai fazer que feche as estrias. Ou, por exemplo, que uma pessoa que é acamada, ela sempre tem essas pessoas que não são cuidadas direito, elas acabam tendo feridas nas costas por ficar só deitada. Então, se for feita a aplicação da ozonioterapia ali, vai regenerar aquela ferida das costas e vai fazer com que feche aquela ferida mais rápido. Então, para quem sabe mexer com o ozônio é muito benéfico para a medicina, né? Para a parte da saúde. Mas, se você não entende, não mexe com isso, porque ele é tóxico, né? Estavam agora na época do coronavírus, né? Eles estão tentando colocar câmaras de ozônio para fazer a desintoxicação do corpo, então assim, da roupa, né? A desinfecção, na verdade, né? Então a pessoa sai do hospital, passa ali no meio de uma camada de ozônio, né? E tá desinfectado, né? Então, mas é muito perigoso, tá? Só quem sabe mexer que deve mexer. A natureza desse gás, ele impede o crescimento ou destrói vegetações, tá? Na indústria, o ozônio é usado como branqueador, agente oxidante e esterilizante do ar e da água. Viu só como tem a ver isso que eu estava falando, né? As principais causas ali, né, da destruição da camada de ozônio. Lembra que eu falei para vocês lá da Revolução Industrial?
Então, o primeiro passo que o homem deu para começar a destruir a camada de ozônio foi lá na Revolução Industrial, onde houve uma liberação de gás carbônico, óxidos nítricos e nitrosos, e principalmente os clorofluorcarbonos na atmosfera. E eles impossibilitam a renovação do ozônio. Tá? E com essa emissão, sem pensar, só emitindo, o ozônio ele acaba perdendo, né? E ele acaba permitindo que os raios ultravioletas penetrem com maior intensidade na superfície da Terra. Muito triste isso. Lá no ano de 1997, um ano depois que eu nasci, os pesquisadores observaram pela primeira vez a existência de um grande buraco na camada de ozônio, lá na área da Antártida. Então, por que está acontecendo o degelo? Né? Por que está descongelando aquelas geleiras? A temperatura lá é muito baixa, mas por que está derretendo, né, as calotas polares, né? Por causa disso, porque em cima da Antártica tem um enorme buraco na camada de ozônio. Tá? E a partir daí os raios solares entram, né, e aquece ali e acaba destruindo. Né? De acordo com o número do Programa das Nações Unidas, né, a ONU, para o meio ambiente, a cada 1% de destruição da camada de ozônio, aproximadamente 50 mil novos casos de câncer de pele em 1.000 novos casos de cegueira. Olha só, os raios ultravioletas podem causar câncer de pele e cegueira. Por isso é importante usar protetor solar e sempre óculos escuros, sombrinha, quando você for sair ao sol, principalmente no verão. O sol por que o sol está mais intenso? Porque a Terra está mais próxima do Sol. Tá? A gente vai ver isso lá em física, hein? A camada de ozônio é efeito estufa, tá? Então, assim, nós temos a camada de ozônio natural, que serve para barrar os raios ultravioletas, né? Para que não destrua a nossa pele, deixe a gente cego, entre outras coisas. O efeito estufa também é natural, mas com a destruição da camada de ozônio, e o efeito estufa vem crescendo cada vez mais. O que é uma estufa? Né? Uma estufa por exemplo, de verduras ou de flores, alguma coisa, se mantém aquele lugar com a mesma temperatura sempre, né? Fica ali quentinho, né? Sempre, numa temperatura razoável. Com a destruição da camada de ozônio, o que acontece com o efeito estufa? Aumenta, né? Então, a destruição e o efeito estufa são os principais problemas relacionados ao meio ambiente que o mundo enfrenta hoje. O que é o efeito estufa? Ele é ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, que forma uma camada permitindo passagem dos raios solares e absorção do calor. Olha que triste isso, né? A gente vai emitindo gases, né? Eles vão ficando presos em torno da Terra ali, presos nas camadas ali, e isso vai aquecendo o planeta, vai absorvendo cada vez mais o calor, né? E vai deixando os raios solares cada vez mais entrarem. Esse fenômeno é responsável por manter o planeta com uma temperatura adequada, quando é normal. Agora, quando, né, tem buracos na camada e tudo mais, ele começa a superaquecer. Se não existisse efeito estufa natural, a Terra seria muito fria, seria congelada, né? Então lá no comecinho da Terra, ela passou por várias eras glaciais. E uma delas foi que a Terra foi completamente congelada. Então o efeito estufa ali ainda não era presente, né? Tão presente. Hoje, né, nós temos, porque se tem efeito estufa, tem vida, porque a Terra se mantém aquecida. Vamos ver os principais gases do efeito estufa. Tá? O vapor de água, ele fica em suspensão na atmosfera. Então, o vapor de água, quando é uma água que não tem problema nenhum, tá tranquilo. A gente precisa dela para fazer a chuva e tudo mais. Né? O monóxido de carbono, esse é complicado, porque ele é um gás incolor, inflamável, inodoro, ou seja, a gente não sente o cheiro dele. Ele é extremamente tóxico e ele é gerado pela queima em condições de pouco oxigênio. Tá? E pela alta temperatura de carvão e outros materiais ricos em carbono, como derivados do petróleo. Então, quando a gente vai fazer um churrasco, a gente joga carvão na churrasqueira e deixa ali. A gente sente um cheiro, às vezes bem pouco, né, do carvão ali queimando. Mas esse carvão, ele está liberando monóxido de carbono o tempo inteiro. Tanto se você passar o dedo assim nas paredes depois que ficar fria, né, a chaminé, você vai ver que sai uma coisa preta.
né? Isso é um resíduo ali do monóxido de carbono. E o dióxido de carbono ele é produzido pela queima de combustíveis usados nos veículos automotores, à base de petróleo e gás, na queima de carvão mineral, nas indústrias, e na queima de florestas. Esse que eu falei agora de passar o dedo é sobre dióxido de carbono, tá? O monóxido, ele ainda não, também é da queima de carvão, tá? Mas é outros tipos de ricos em carbono também, tá? Outro aqui, o clorofluorcarbono. Então, hoje você vai ver esse nome várias vezes. Ele é composto, formado por carbono, cloro e flúor, e ele é originário dos aerosóis e é o sistema de refrigeração. Olha aí, tem coisa na sua casa, hein? O óxido do nitrogênio é um grupo composto formado por ligações de oxigênio com nitrogênio, e ele é usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, incineradores pela indústria química e pela indústria de explosivos. Olha aí, o dióxido de enxofre, que é um gás denso, incolor, não também inflamável, altamente tóxico, formado por gases de oxigênio e enxofre. Ele é usado essencialmente na produção de ácido sulfúrico e também expelido pelos vulcões. E o metano, que é um gás incolor, inodoro e ser inalado, ele é tóxico. É expelido pelo gado, então o pum da vaca é o metano. Ou seja, a digestão dos animais herbívoros na decomposição do lixo orgânico, a extração de combustíveis, dentre outros. O gás de cozinha é o metano, tá? Com a emissão dos gases, do gás carbônico na atmosfera, o efeito estufa provoca um aquecimento global, que é o aumento da temperatura das superfícies terrestres e dos oceanos. Tá? Este último, por sua vez, que é ali a parte do aquecimento, né, dos oceanos, provoca o derretimento das geleiras, afetando o clima do planeta. Então, olha como está interligado: aquecimento global, efeito estufa e destruição da camada de ozônio. Em 1997, prestem muita atenção. Com o objetivo de reduzir as emissões de gases, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela convidou várias nações para assinar o Protocolo de Kyoto. Foi um documento que exige dos países industrializados a diminuição da emissão de gases poluentes a um nível de 5,2% menor que a média de 1990. Então, todos os países eles assinaram né, para produzir menos, tá? Teve alguns países que levaram multas. Por quê? Porque não cumpriram com esse protocolo. O Brasil ele é o 6º país que mais emite gases de efeito estufa na atmosfera. Olha que triste isso, né? Isso causa aquecimento global. Então, olha aqui, onde a parte está mais vermelha nesse gráfico, quer dizer que as temperaturas são maiores, né? Onde são mais as vizinhas ali, as temperaturas são mais amenas, né? Olha, o maior buraco da camada de ozônio conhecido até hoje. Foi tirada essa foto em 2001, tá? Mas ali tá mostrando que é a destruição da camada de ozônio, tá? Fica na região da Antártica e tem aproximadamente 28 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 3 vezes o tamanho da área total da Terra. Total da Terra não, total do Brasil, perdão. Imagina, 3 terras ali só na Antártica, não dá, né? É 3 vezes o tamanho do Brasil. Triste, né, gente? Chuva ácida. Agora a gente vai saber chuva ácida. Bora lá? Primeiro, o que é a chuva ácida, né? Então, a chuva ácida ela é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Olha a indústria aí de novo, né? Consiste na precipitação, com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos como dióxido e enxofre. A chuva, normalmente, ela tem um grau de acidez, tá? A água, ela tem um nível de acidez, tá? Na presença dos óxidos que tem no ar. Só que, quando a acidez, ela pode ser medida por uma escala numérica, conhecida como pH, tá? Essa escala, ela vai dizer para mim se ela é ácida ou se ela é básica, tá? Então, nós colocamos a solução com pH 7, ela é considerada neutra. Maior que 7, ela é considerada neutra. Menor que 7, ela é considerada ácida, tá? O pH é considerado normal para chuva em torno de 5,6, tá?
Se ela for ácida, a solução vai ser menor que 5,6. Então, tem que ser abaixo de 5,5. Menor ou igual a 5,5 para a chuva ser ácida. A chuva ácida ela pode ter origem natural, tá? Ou antrópica. O que é antrópica? Que as indústrias fazem, tá? Que as indústrias ajudam dessa forma. Então, o principal gerador, né, para ter a chuva ácida são os vulcões, que emitem partículas compostos de enxofre, de poeira e de processos biológicos ocorridos no solo, tá? E daí tem as indústrias que jogam para fora a fumaça, né? E são aqueles elementos superquímicos, né? Já os principais contribuintes antrópicos à chuva ácida são relacionados a ambientes com grande concentração de indústrias, né? Então, a queima de combustível fóssil, ou seja, carvão e tudo mais, né? Geram energia, mas soltam gases que fornecem, que favorecem a formação da chuva ácida. Então, como que ela se forma? Ó, nós temos aqui uma indústria, né, maravilhosa, aqui uma indústria, e ela tá soltando aqui, ó, gasinhos. Então, nós temos o NO2 e o SO3, tá? Esse SO3 é o enxofre, tá? E aqui tem o nitrito. Beleza. Então, ele sobe e se encontra lá na minha nuvem, que tem água, né? Na nuvem tem água condensada. Então, eles se encontram lá e se misturam. Quando elas se misturam e começa a chover, essa água não só desce água, né? Não cai só H2O. Cai H2O mais aqueles outros elementos, né? Aí nós temos o H2SO4 e o HNO3, tá? Que é a mistura. A gente vai aprender isso mais pra frente, como fazer essa mistura, tá? Esse balanceamento. Mas é a água mais esses elementos aqui, que tem o H2SO4 e HNO3, tá? Então, é a mistura disso com a água que eu tenho a chuva ácida, tá? A chuva ácida, ela pode até corroer a lataria até do carro, tira a tinta da casa, tira a tinta, tinta que está passada no carro, né? Prejudica muito. Então, aqui eu deixei para vocês um resuminho bem básico do que era a chuva ácida, né? Então, ela pode ter origem natural ou antrópica, né? A chuva ácida forma-se quando há uma elevada concentração de gases, né? Ela é considerada um grave problema ambiental, né? O que pode acontecer onde cai chuva ácida? Pode ter acidez do solo, daí fica difícil de fazer a neutralização dela, né? A contaminação dos cursos de água, perda da biodiversidade, né, dos animais, da fauna, da flora, né, lentidão no desenvolvimento dos vegetais, né, por causa da acidez do solo, desenvolvimento de doenças, tá, respiratórias, destruição de monumentos históricos, de casas, de obras civis, né, a chuva ácida é bem perigosa. E agora, tarefa, bora lá? Quero que vocês respondam para mim depois e me enviem todas essas perguntas, tá? Então, tudo que eu deixei aqui, eu falei durante o vídeo. Ou você pode ir lá e fazer uma pesquisa também, beleza? Então, o que é a camada de ozônio? Em qual camada podemos encontrar o ozônio? O que é aquecimento global? Quais as causas e consequências do aquecimento global? O que é efeito estufa? Quais são as causas e consequências? O que é chuva ácida? Como ela é formada? Quais as consequências? O que é pH? Qual é o pH da água em estado normal? E quando ela está ácida? Verdadeiro ou falso? Quanto menor o pH, maior o nível de acidez. Respondendo tudo isso, você envia para mim e eu dou um joinha para você. Pessoal, agora é com você, tá? Então, estudem, aproveitem esse tempo para vocês colocarem mesmo ali, estudarem tudo. Logo tá chegando a prova de ensejo e logo nós vamos nos ver em sala de aula. Eu estou muito ansiosa para isso acontecer. Mas nós temos que esperar um pouquinho esse momento, né, e liberarem a escola pra gente. Então, agora é com você. Pega o caderno, o lápis, estuda um pouquinho, porque eu estou esperando a sua tarefa e qualquer dúvida é só me chamar. Um grande beijo e até mais!